Olá, gente, bom dia. Essa é a gravação da quarta aula da disciplina ITA 132, Metodologia da Pesquisa, oferecida pelo I7 UFAM para o curso de Engenharia de Produção. E na aula de hoje, nessa quarta aula, nós vamos definir a pesquisa, né? Vamos trabalhar os conceitos da pesquisa científica e da pesquisa social. Lembro perfeitamente que na aula passada comentamos com certa profundidade, com certa profundidade de fato, os métodos científicos, né? Então, vocês já sabem ou pelo menos já tem uma ideia do caminho que deve ser seguido dentro da pesquisa que vocês desenvolverão, tá bom? E para definir a pesquisa, né, o que é a definição da pesquisa? Obviamente que a gente vai ver uns conceitos e para fazer esse diálogo teórico eu vou usar o João Bosco Medeiros, né, com essa obra Redação Científica, e também voltaremos a utilizar o Antônio Carlos Gil com métodos e técnicas de pesquisa social, né? Então eles vão nos ajudar no entendimento dessas duas definições, tanto de pesquisa científica quanto de pesquisa social, e ao mesmo tempo eles nos ajudarão a delinear a pesquisa. Tá bom? Então, a partir dessa aula, vocês já estarão aptos começarem a pensar, né, no objeto, no tema de estudo de vocês. Então, no decorrer da aula, eu vou apresentar as etapas que o João Bosco Medeiros, aqui na redação científica, propõe para o desenvolvimento da pesquisa, bem como apresentarei as etapas do Antônio Carlos Gil para o desenvolvimento da pesquisa. Ao mesmo tempo, principalmente no que se refere às etapas da pesquisa, nós utilizaremos esse texto aqui definindo a pesquisa, porque ele vai, de fato, definir as etapas que o Medeiros e o Gil mencionam nos livros deles, tá bom? Então aqui, por exemplo, mostrando rapidamente, obviamente que no decorrer da aula nós vamos ler, aqui o pesquisador ele também vai falar da definição, né, das etapas da organização da pesquisa, e ele vai dar importância nesse tópico aqui, nesse capítulo, a três partes principais do projeto, que é a justificativa, o problema e os objetivos. Tá bom? Então, o nosso percurso ele vai partir do amplo, da amplitude, e aí nós vamos filtrar essas etapas. Posteriormente eu vou falar para vocês, até porque, obviamente, vocês terão atividades a fazer, e a atividade ela está trabalhosa, não está um pouco não, ela está bastante trabalhosa, então eu pretendo ser o mais breve possível aqui nessa aula, apesar de eu sempre falar bastante, né, porque eu vou lembrando das coisas conforme eu vou lendo, conforme eu vou explicando, tá bom? Então vamos começar aqui. Novamente temos o meu rascunho, que por alguma razão ele serve para virar aula. Novamente, eu esqueci de comentar, os dois textos estão lá na nossa sala virtual do Google Classroom, no tópico Bibliografias Básicas. É só procurar, se não tiver ou se não encontrar, entre em contato comigo. Vou disponibilizar o meu rascunho que virou aula em PDF, como também disponibilizarei este texto aqui, que será de bastante contribuição para os senhores
desenvolverem uma questão específica da atividade de hoje. Tá bom? Então vamos iniciar aqui, gente. Redação científica. Eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito desse livro, tá bom? Porque por causa dessas 3 palavrinhas aqui, ó, fichamentos, resumos e resenhas. Além do Medeiros dar todo o conceito de ciência, de pesquisa científica, de método, né? Ele ainda tira mais da metade dessa obra para explicar o que é o fichamento, para mostrar exemplos de fichamentos, de resumos e de resenhas, e para fazer o leitor praticar a técnica de fichar, a técnica de resumir e a técnica de resenhar. Tá bom? Então é um livro extremamente interessante. Se vocês puderem, vocês podem adquiri-lo no site da Amazon, ou então vocês podem ler em formato PDF disponível na nossa sala, tá bom? É um livro muito didático também, a linguagem não é difícil, então vale a pena ter para a gente aprender a utilizar essas técnicas a nosso favor, tá bom? Além do mais, ele toca no assunto estratégias de estudo e leitura, dissertação de mestrado, teses, TCC e redação de artigos científicos. É um livro que vale a pena ter na prateleira ou na biblioteca particular de vocês, ok? Então, gente, vamos ver o que ele fala, né? Como a temática da aula é apenas 2, pesquisa científica e pesquisa social, o Medeiros vai falar sobre pesquisa científica. O Gil é o responsável pela pesquisa social, só para vocês entenderem quem está falando o que aqui e ninguém ficar confuso, tá bom? Então, agora sim, finalmente vamos lá. O Medeiros vai falar que a pesquisa científica objetiva fundamentalmente contribuir para a evolução do conhecimento humano em todos os setores, da ciência pura ou aplicada, da matemática ou da agricultura, da tecnologia ou da literatura. Tais pesquisas são sistematicamente planejadas e levadas a efeito segundo critérios rigorosos de processamento das informações. Será chamada pesquisa científica se sua realização for objeto de investigação planejada, desenvolvida e redigida conforme normas metodológicas consagradas pela ciência. Tá bom? Então, nesse estudo dele, na redação científica, eu ainda não tive tempo de pesquisar, porém, pela leitura que eu fiz do livro, especificamente desse capítulo, é o 2º capítulo da obra que eu mostrei para vocês, a redação científica, eu desconfio que o João Bosco Medeiros ele é da área de letras. Se não for da área de letras, ele é da área de humanas, tá? Porque diferentemente do Pereira da aula sobre métodos, que falava apenas sobre, não falava apenas, mas ele centralizava os exemplos dele, as interpretações dele em relação ao método na área da saúde, o Medeiros aqui na redação científica, ele vai utilizar muitos exemplos da área de letras, tanto linguística quanto da literatura. Particularmente falando, eu que sou da área de literatura, especialista em literatura, não concordo com muita coisa que ele expõe, que ele disserta sobre as pesquisas feitas em literatura. Né? Eu percebi que ele é uma pessoa que não entende do assunto, escreve porque ele percebeu que há uma necessidade, que há um lapso bastante grande aí em pesquisas na minha área, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês aqui que ele é bastante enfático na questão da pesquisa científica, né? Ela precisa ser planejada, ela precisa ter um projeto, ela precisa ter um ponto de partida que pode ser modificado no decorrer da escrita
do trabalho, né? Desenvolvida e redigida conforme normas metodológicas consagradas pela ciência, que nós falamos na última aula, né? Já existem estudos consagrados, né? Verificados, questionados, que estão aí para serem lidos, para serem interpretados, explorados e talvez, né, utilizados, tá bom? E aqui no nosso contexto brasileiro, nós precisamos e necessitamos, né, de forma obrigatória, utilizar a ABNT. Né? Essas são as normas que vão estruturar o nosso texto em consonância com as normas metodológicas que vão dar seguimento à nossa pesquisa. Tá bom? Então ele vai partir desse princípio da contribuição da evolução do conhecimento humano em vários setores. Ok? Ele vai, eu não sei se ele leu a República do Platão, né, que considerava o método apenas como lógico. O Medeiros ele vai abrir essa possibilidade, ele vai voltar a tocar nesse assunto, porém especificando que cada área realmente precisa de um método a ser explorado. Continuando aí, gente, os trabalhos de graduação e pós-graduação, para serem considerados pesquisas científicas, devem produzir ciência. Okay? O que é a produção da ciência? É a aplicabilidade da sua pesquisa. É o que você está fazendo. Né? É a execução do que você propôs, dos anos que você se dedicou gastando estudando, tá bom? Porém, se nós formos parar para pensar, um trabalho de conclusão de curso, principalmente, ele é feito ele é elaborado, melhor dizendo, durante um período muito curto, né? Alguns trabalhos são elaborados em um semestre, um período de 6 meses ou menos, entendeu? Então não há maturidade não há maturidade de leitura e de escrita para que esse trabalho seja executado, ele tenha a sua aplicabilidade, a sua produção reproduzida, ok? Aí continua, né? Ou dela derivar ou acompanhar seu modelo de tratamento. Melhor seria, aí ele dá um conselho aqui, melhor seria denominar os trabalhos de graduação ou colegiais. Entendam colegiais as escolas de ensino médio que atualmente recebem projetos de programas, né, de ciências na escola. Só que essas ciências na escola não é a matéria ou a disciplina ciências, mas sim o desenvolvimento de projetos, né? Os professores desenvolvem projetos junto com os alunos. Os professores fazem a seleção de alguns alunos bolsistas, eu acho que eles fazem a filtragem pela frequência, pelo índice de nota, ou nota e frequência, não sei como é feito, mas a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, eles estão patrocinando e contemplando o projeto desses professores. Eu acho que no nosso primeiro encontro eu comentei, né, que eu fui avaliador de algum desses projetos. Fiquei muito feliz em saber que há um grupo seleto de professores tentando fazer o diferencial, né, na vida das crianças e também dentro da escola da rede pública. Né? Então, principalmente no interior do estado do Amazonas, eu fiquei impressionado com a quantidade de projetos que foram submetidos. Né? Os projetos bem estruturados, né? Obedecendo às etapas que nós vamos ver posteriormente nessa aula, aqueles projetos sem pé e sem cabeça, se eu partir do princípio, se o projeto está sem pé e sem cabeça, a redação deve estar péssima, então eu nem lia e descartava, mas os projetos bem estruturados eu me dava o trabalho de ler, me dava o trabalho de avaliar, de dar meu parecer, e na maioria das vezes era aprovado porque eu sabia que aquela pequena leitura que eu fiz poderia mudar a vida ou as vidas, né,
dessas pessoas do interior, principalmente, tá bom? Então, o conselho aqui do Medeiros é esse, né? Melhor seria denominar os trabalhos de graduação ou colegiais de trabalhos de iniciação à ciência, passo necessário para se alcançar o estágio da pesquisa científica, né? Então, assim, gente, vocês são... Não vou falar que vocês são privilegiados porque vocês estão na Universidade Federal por méritos de vocês. Então, parabéns. E vocês devem, né, aproveitar e tirar vantagem disso, porque hoje em dia está um pouco difícil por conta do governo, entendo perfeitamente, porém, quando esse pesadelo acabar, vocês precisam e devem buscar a coordenação, procurar informações a respeito de iniciação científica dentro do curso de vocês. Tenho certeza que algum dos professores da engenharia de produção, eles submetem projetos para a instituição, para a UFAM, não projetos, né, mas temáticas, onde vocês, enquanto alunos, podem submeter os projetos de vocês e as etapas de realização, o que vocês fariam de acordo com a temática que o professor está propondo, ok? Normalmente, paga-se uma bolsa para você fazer essa iniciação científica, né? A bolsa pode ser paga tanto pela FAPEAM quanto pela CAPES. Então vale super a pena vocês começarem a pesquisar isso daí, porque é como ele está falando, isso é bastante verdade. É um estágio da pesquisa científica, né? Eu tive colegas na minha turma de mestrado que entraram no mestrado dando continuidade ao projeto que eles submeteram na iniciação científica, ok? E a iniciação científica você vai estar exposto à pesquisa. Né? Não é porque o professor de vocês que vai se tornar um orientador, não é porque esse orientador te aceitou que ele vai pegar na tua mão para desenvolver projeto. Muito pelo contrário. Você vai pesquisar, você vai atrás, você vai escrever e ele, como orientador, vai ler e vai te orientar caso necessário. Inclusive na indicação de leituras ou como articular o texto. É a sensibilidade do olhar de uma pessoa mais experiente. Então vale super a pena iniciar a vida acadêmica, a vida de pesquisador, com essas iniciações científicas que tem pela UFAM. Tá bom? Quem falar para mim que não tem, é realmente muito complicado, é só entrar em contato com a coordenação, pesquisar, verificar se tem editais abertos e meter a cara, gente. A gente tem que aproveitar esse período dentro da universidade, que é muito enriquecedor e passa rápido, tá? Então, continuando aqui com o Medeiros, ele vai falar os trabalhos, esta se caracteriza como procedimento racional e sistemático que objetiva alcançar respostas para o problema que o pesquisador se coloca. Novamente, você está fazendo uma pesquisa, essa pesquisa ela tem que partir de algum lugar, ela tem que partir de alguma inquietação que você teve enquanto pesquisador ou enquanto cidadão mesmo, né? Por isso que eu falo da relevância social da pesquisa, porque a pesquisa vai partir da sua inquietação enquanto cidadão. Raros são os momentos que ela vai partir enquanto profissional. Desculpa. Continuando aí, gente, ainda com Medeiros, de modo geral, são as seguintes etapas de uma pesquisa. Olha só o que ele fala dessas etapas. Muito brevemente, aí aqui eu fiz um print do PDF para a gente acompanhar melhor, porque eu não conseguiria digitar dessa forma bonitinha. Se eu conseguisse, eu levaria bastante tempo. Mas aí ele fala aqui, olha só, as etapas. Primeiro vem a escolha de um assunto, né? Obviamente, gente, vai parecer besta o que eu vou falar. Vocês são da área de engenharia de produção. Então, o assunto que vocês vão escolher é dentro da área de vocês. Eu jamais vou conseguir
fazer um estudo, desenvolver uma pesquisa na área de física, por exemplo. São extremos completamente opostos. Bom, depois ele fala coleta de informações. A coleta de informações é a pesquisa em si, gente. É coletar bibliografias, referências, dados, né? E a campo mesmo. Hoje em dia, eu lembro que no mestrado eu li aquele livro, Como se faz uma tese, do Humberto Eco, e aquele livro são memórias dele enquanto quando ele iniciou na vida acadêmica, na vida de pesquisador, até que chega um momento que as memórias encontram o Humberto Eco contemporâneo. Infelizmente, ele é um dos grandes intelectuais e teóricos do mundo. Ele era italiano, que veio a falecer há 4, 5 anos, né? E deixou esse legado riquíssimo de obras. O acervo literário dele é maravilhoso. Então, como se faz uma tese, no primeiro momento, ele vai falar, né, que é muito roots, né, muito raiz, né, o pesquisador indo à biblioteca, tendo que viajar para pegar livro, aquela dificuldade porque não tinha o que nós temos hoje, que é acesso à internet. Né? Então, a nossa pesquisa, não vou falar que ela está mais fácil, porém ela está bem mais acessível, porque basta você saber o que quer, digitar algumas palavras, tirar 1, 2 horas aí para ficar olhando, pesquisando, documentando, baixando aquilo, que você já tem um material muito bom para iniciar a leitura, iniciar a escrita. Coisa que antigamente era extremamente difícil. Né? Então eu trabalho na escola, a Escola Internacional do Amazonas, e a fundadora da escola, ela é inglesa, e ela é doutora em química, e ela comentou, né, que o processo de pesquisa doutoral dela em Londres foi bastante complicado. Ela tinha que viajar para o norte, para o sul da Inglaterra, e entrava nas bibliotecas das universidades, né, porque uma referência era bastante específica e só encontraria no lugar onde a pessoa desenvolveu a pesquisa, enfim. Bem complicado a coleta das informações antigamente. Hoje, não. Eu mostrei para vocês na última aula, vale a pena relembrar, cadê? Mostrei para vocês na última aula isso daqui, o Google Acadêmico. Né? Eu, particularmente, diariamente eu estou aqui no Google Acadêmico para pesquisar coisas referente à área de vocês, né? Que o meu conhecimento é bastante limitado. Então, para fazer a aula mais interessante, eu tenho que falar sobre o que vocês estão estudando. Né? Então, aqui, basta você navegar, essas numerações não estão aqui à toa. Naveguem, pesquisem, vocês vão encontrar muita coisa boa, inclusive em periódicos internacionais. Né? Vale super a pena, assim, para quem sabe inglês, né, tem um conhecimento de inglês principalmente, porque os artigos escritos em segunda língua, na sua maioria, são em língua inglesa, você vai ter acesso a estudos recentes, a estudos contemporâneos que ainda nem chegaram aqui no Brasil. Entendeu? Então a gente vai falar um pouco mais dessa ferramenta lá para frente. Tá? A terceira etapa aí, segundo Medeiros, é o fichamento, né? Você já coletou essas informações, ok? Aí você está lendo, ao mesmo tempo que você está lendo, você está fichando. E essas fichas, elas devem ficar guardadas de fácil acesso, porque no momento que você estiver desenvolvendo a sua redação do projeto, você vai lembrar do que algum teórico falou, da leitura que você fez, e aí você vai procurar nas suas fichas. Né? E o fichamento é mais ou menos isso que eu faço aqui nesses meus rascunhos malucos. Isso aqui pode ser considerado um fichamento, né? Porque eu peguei o trecho do livro do Medeiros e eu citei, gente. Isso aqui é extremamente importante. Você tem que colocar pelo menos a numeração da página.
porque aí você vai ver no seu fichamento, caso você tenha aquela dúvida, né, traiçoeira, você volta lá no livro, realmente está lá na página 41, eu posso usar como referência. Ok? Jamais peguem o trecho do livro e deixa assim, sem colocar as devidas referências, né? Normalmente a gente cai nessa... Eu odeio fazer isso, gente. Mas é um hábito que a gente criou. Eu perdi esse hábito principalmente no final do mestrado, que é quando a corda começa a apertar no nosso pescoço e a gente tem que correr para entregar as coisas. Mas eu tinha um hábito horrível de de pegar aquele highlighter, como é que fala isso, gente? É o marcador de texto, de pegar um marcador de texto, ou até mesmo um lápis e fazer exatamente isso aqui. Inclusive tem essa função, acho que é isso aqui, tá aqui, ó. Você fazer isso daqui no texto, no livro, como se você fosse lembrar depois que você riscou aquela página, né? Então, se você vai numa papelaria, existem fichas, folha de fichamento. Eu não vou lembrar agora, mas é uma folhinha assim, desse tamanho mais ou menos, branca, né? Tem frente e verso. Você pode escrever, meu. Então, você faz um comentário e diz que vai encontrar mais informações naquela página. Gente, isso ajuda bastante e enriquece muito o trabalho de vocês. Então, brevemente eu falei sobre o que é fichar. Mais para frente vocês vão fazer isso daí. Seguindo aí com as etapas do Medeiros, né, a formulação de problemas. Okay? Todo trabalho necessita de uma retórica para provocar você e quem está lendo, né? Para induzir alguém a fazer a pesquisa, no caso vocês que estão desenvolvendo aí, tá bom? Então a formulação do problema, a formulação dessa pergunta que vai guiar o trabalho de vocês, ou o nosso trabalho, dependendo da pesquisa que eu fizer também, é de extrema importância, né? Porque é a partir dessa pergunta que você vai tentar respondê-lo, tá bom? E aí ele finaliza aqui com a elaboração e a execução do plano. Isso daqui, meu povo, nada mais é do que um cronograma, né? Se você está propondo fazer um projeto de pesquisa e desenvolvê-lo, você tem que pensar em quando começar e em quando terminar, porque nenhum projeto é infinito. Ok? Eu participo de um projeto de pesquisa, de um grupo de pesquisas da UNB, que eu também já comentei com vocês, e esse grupo da UNB ele já existe há alguns anos. Ok? É um grupo de pesquisas. É isso que eu quero falar para vocês. Então, nós projetamos atividades para o grupo semestralmente e, dependendo do volume do projeto que a gente quer desenvolver, anualmente. Ok? Mas todos os projetos eles têm um início, um meio e um fim. Ok? E esse cronograma ele vai te ajudar na execução. Então você tira 2 ou 3 meses para fazer a coleta de informações. Aí você tira mais 1 ou 2 meses para fazer a leitura e os fichamentos, né? Aí tira 1 mês para fazer a redação e depois a revisão. Isso tudo tem que estar bem claro nessa parte aqui da execução, da elaboração e execução do plano. É o que você está propondo fazer. Ok? E aí o Medeiros, ele fala aqui, o planejamento de uma pesquisa compreende a formulação de problemas, né? Ele realmente foca, ele centraliza nessa palavra problemas, diferente do Gil que a gente vai ver depois. Então, estes podem ser descritivos ou explicativos. Então, os problemas descritivos são perguntas assim: quais são as propriedades do assunto? Quais são as características do assunto? E aí você vai redigir um texto tentando elaborar esse problema. Não é o mais indicado, tá bom, gente? Problemas explicativos. Metodologicamente, como a questão será explanada por dedução ou indução, como se procederá na análise dos fatos, como se fará a demonstração.
né? São perguntas mais fechadas que ajudam a desenvolver melhor o trabalho. Porque quando você tem uma pergunta muito aberta, o teu texto também vai ficar muito aberto. E a pessoa que tem uma leitura um pouco mais aprofundada, tem um pouco mais de experiência lendo projeto, avaliando projeto em banca e em qualquer outro tipo de lugar, vai conseguir perceber que o tema está amplo, o problema está amplo, o texto está amplo. Então, há possibilidades de questionamento. E se uma pesquisa for questionada, for muito questionada, é sinal de que ela não tem validade, porque ela gerou mais incertezas do que certezas. Ela não respondeu ao problema estipulado, ao problema proposto. Ok, gente? Continuando aqui ainda com ele, né, com o Medeiros, esquematicamente pode-se dividir uma pesquisa em 4 fases, né? E aqui começa o primeiro modelo que vocês precisam ter ideia. O primeiro é o estabelecimento do problema. Então ele diz aqui, escolha o assunto, formula o problema e faça uma revisão bibliográfica sobre o problema a ser resolvido. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, organização da pesquisa. O que isso quer dizer? Olha aí. Descrição do objetivo da pesquisa. Esse objetivo ele deve ser um objetivo geral e aí depois vocês devem fazer objetivos específicos, tá bom? O objetivo geral ele engloba a amplitude do projeto, enquanto os objetivos específicos eles estão associados a temáticas que você vai trabalhar no seu projeto, temáticas extras, né? Porque dentro de uma pesquisa é muito difícil a gente trabalhar apenas com um tema. Então a gente engloba outros e utiliza esses objetivos específicos para guiar a pesquisa, né? Para dar o propósito a essa pesquisa. Essa que é a verdade. Continuando, formulação de hipóteses, descrição dos métodos empregados, isso é extremamente importante. Lembrem-se que o projeto de vocês deve estar estruturado em subtítulos, ok? Jamais em um único textão corrido, ok? Construção dos instrumentos para coleta de dados, definição da população da pesquisa e a planificação da coleta de dados. Então essa é a segunda fase. A terceira, execução da pesquisa de campo, né? Que é o estabelecimento de um plano de trabalho, a coleta de dados, análise dos resultados. Isso daqui é quando couber, ok? Lembro que no meu TCC, ensino de língua inglesa, eu tive que ir para campo. Eu precisei fazer isso, foi na escola, eu tinha um público, eu formulei perguntas para fazer coleta de dados, né? Enfim, para mostrar a eficácia ou não de uma determinada abordagem de ensino, ok? E a quarta e última fase é a redação. Existe a redação preliminar, a revisão gramatical de conteúdo, redação final e a bibliografia, ok? Não pensem vocês que o texto de vocês estará pronto já na primeira redação que vocês fizerem. Não, 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 não. O que eu recomendo fazer e o que eu faço particularmente? No momento que eu estou escrevendo o projeto, eu escrevo do jeito que vem na minha cabeça. Seja certo, seja errado, se faz sentido ou se não faz sentido, se as ideias estão descontextualizadas ou se elas não estão conectadas, não importa. O importante, gente, é registrarmos aquilo que está vindo na nossa mente naquele momento. Tá bom? Porque tem dias, e isso é comum, todos os meus amigos professores e pesquisadores passam pelo mesmo problema. Existem momentos de que você não consegue desenvolver uma palavra. Tem dias que você senta na frente do computador e não sai uma vírgula, não sai absolutamente nada. Porém, tem aqueles dias que a inspiração baixa e é nesse momento que você tem que escrever.
Por isso que se chama redação preliminar, ok? Aí vem a sua revisão, você vai consertando, você vai adaptando, você vai lapidando toda aquela confusão que você fez. É o que eu faço exatamente com esses rascunhos aqui. Eu saio escrevendo o que vem na minha cabeça ou o que eu encontro no texto, e quando eu vejo, ó, tá tudo bonitinho, tá tudo organizado. Ah, isso aqui virou uma aula. Maravilha. Entendeu? O contexto de vocês vai ser a mesma coisa. A revisão gramatical de conteúdo, ela é importantíssima, ok? Porque às vezes, gente, não é que a gente não saiba a questão gramatical da nossa língua ou não domine o conteúdo. Às vezes é cansaço mesmo, né? Porque, sei lá, tem gente que trabalha e estuda e o único momento que vai ter para ler e pesquisar é à noite. E o cansaço bate, então a gente engole palavra, a gente esquece palavra, muita coisa acontece. E você dando o texto para um terceiro ou quarto ler, né, revisando ainda por cima, a probabilidade de você reduzir esses erros é muito grande, até você chegar na redação final. Eu nem gosto de usar esse termo, redação final, porque o texto ele está sempre em aberto, ele está sempre passível de ser ainda mais expandido, ainda mais rasgado, é o bordão que a gente usa, tá bom? Rasgar o texto para expandir o pensamento, para expandir a linha de raciocínio, tá bom? Até chegar aí na organização bibliográfica, né? Você vai pegar aqueles fichamentos que você fez e aqueles que você utilizou, e você vai organizá-los em um tópico chamado bibliografia. Na verdade, não se usa mais a palavra bibliografia, se usa referências, né? Tem alguns estudiosos que utilizam referências bibliográficas, né? Porém, a academia está com essa pequena confusão aí e estão optando por utilizar apenas a palavra referências, tá bom? Então, para cada uma dessas fases, gente, eu quero deixar claro para vocês que elas não foram inventadas da noite para o dia e que podem ser usadas assim de qualquer jeito, tá bom? De qualquer jeito é o teu rascunho que você está fazendo. E aí depois você vai organizando conforme as normas da ABNT, ok? Então, por exemplo, a bibliografia, a parte das referências, existe uma norma, existe uma regra específica para você referenciar todas as obras que você citou no seu texto, ok? Então elas devem aparecer em ordem alfabética, o sobrenome em letra maiúscula, depois o nome da obra, né? A edição ou volume, a cidade de publicação, a editora que publicou, o ano de publicação, enfim. Existem todas essas organizações que nós vamos ver futuramente também. Eu estou apenas adiantando aí. Ok? Então, o Medeiros ele vai listar o êxito de uma pesquisa, né? Então, aqui no livro dele, ele vem aqui, eu já deixei no jeito, página 42, para quem quiser acompanhar no PDF, 42 e 43, ele vai falar que o êxito da pesquisa está aqui, ó, na indagação minuciosa do assunto, né? Questionamento mesmo, ok? Tem que questionar, porque é a partir do questionamento que você vai seguir em frente. A capacidade para selecionar o material bibliográfico e documental, né? Como é que a gente faz isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu já meio que mostrei para vocês aqui no Google Acadêmico. Tem uma outra possibilidade que pode ser feita pelo site da Amazon. Não é propaganda, eles não me patrocinam nem nada, muito pelo contrário, eu só tenho prejuízo com eles, porque eu vivo comprando lá, livro principalmente, mas é porque é o melhor site para fazer esse tipo de compra e também porque eles sempre mostram isso aqui, gente. Você seleciona um livro, eles vão mostrar livros que são sinônimos na área, né, que são parelhos da área.
Então aqui eu tenho essa referência que poderia servir para a gente, né, para vocês no caso da engenharia de produção, falando sobre metodologia, ok? Aí aqui embaixo mostra esse, entendeu? Então aqui já tem umas 3 referências no mínimo. É muito interessante. E em alguns livros ainda você tem a possibilidade de visualizar trechos de forma gratuita, né? Então deixa eu ver se esse aqui abre para eu mostrar para vocês se eles disponibilizam essa amostra grátis. Bom, pelo visto não. Mas tem obras que sim, tá bom, gente? Então olha só, aqui já apareceu outro, tá vendo? E por aí vai. Dessa forma a gente vai construindo o referencial, a gente vai fazendo essa documentação, ok? Transcrição correta das informações, né? Aqui é uma forma sutil de falar que a maioria das pessoas, não, tô brincando, né? Mas é você ler, o que o teórico está falando e entender a teoria que ele tá propondo e que você pretende seguir para desenvolver, ok? Obviamente existem interpretações equivocadas e essas interpretações equivocadas é onde acaba nos pegando, né, em uma avaliação, tá bom? Então é ler com calma, gente. Pesquisa ela é demorada mesmo, tá? Eu particularmente, às vezes eu me pego lendo um parágrafo de 3 a 4 vezes porque eu não entendo o que o ser humano está falando, não. É normal, tá bom? Mas a gente precisa criar esse hábito, né? Parar apenas de copiar, né? É preciso ler e desenvolver um pensamento a partir daquela leitura, ok? Isso é o trabalho de um aluno do ensino superior, de um aluno da graduação. Não é apenas copiar mais, tá? Anotações claras e objetivas, ok? Seja sempre muito específico, até mesmo nas suas anotações, nos seus rascunhos, porque você vai fazer o rascunho, você vai deixar o rascunho, quando você voltar você não vai nem lembrar que confusão era aquela, ok? Porque quando a gente começa a ler, as ideias vão aparecendo. Estou lendo aqui, pá, veio uma ideia, ali, pei, veio outra ideia. Aí você joga no texto maluco lá no rascunho. Aí você vai sair para almoçar, por exemplo. Quando você volta, aí você, oh meu Deus, o que é isso? Porque as informações estão descontextualizadas, né? Elas não estão seguindo a linearidade que a pesquisa propõe. E aí, em alguns momentos, você acaba perdendo uma referência, uma citação extremamente importante, porque você não lembra o motivo de ter colocado ali. Então, aí a importância dessas anotações claras e objetivas. Desenvolvimento ordenado e lógico dos fatos, apresentação ordenada e clara das conclusões ou dos resultados alcançados, e o desenvolvimento do processo de pesquisa em harmonia com os objetivos propostos, né? Novamente, o trabalho ele tem que estar encadeado, ele tem que estar linkado, ok? Você não pode começar a falar de um determinado assunto, desenvolver outro e concluir com um terceiro. Isso não é um texto para início de conversa, né? É um texto científico. Como a pesquisa pressupõe trabalho rigoroso de levantamento de dados, certos critérios devem ser seguidos. Olha só. Percepção do problema, definição do problema, né? Primeiro você faz a percepção, faz a observação para elaborar, tá? Formulação de uma hipótese, a seleção do método que será empregado na pesquisa, que poderá variar conforme o caso. Eu gosto de falar métodos, né? Porque a gente pode trabalhar com outros. Escolha da técnica a ser empregada para a compilação e análise dos dados, busca de provas propriamente ditas, conclusões sobre a hipótese formulada originalmente e exposição e discussão das conclusões, resultados, medidas propostas, recomendações que devem ser adotadas, tá bom? Então, isso daí o Medeiros considera como, se você obedece
Desculpa, gente. Se você obedece essas etapas que o Medeiros está propondo, ele conclui que você obterá êxito na sua pesquisa, no desenvolvimento do seu projeto. Ok? E aí, por fim, ele vai fazendo esses questionamentos aqui, olha só. A seleção das leituras, extremamente importante. Inicialmente, analisa-se o título da publicação. Então, olha só aqui, que eu mostrei no site da Amazon para vocês. Ó. Metodologia científica para engenharia. Nós sabemos que existem mais de uma engenharia. Porém, o nome já é atrativo para a gente. O que mais que ele fala lá? Que classe... o título é amplo, restrito ou preciso. Que classe gramatical prevalece no título? Verbos ou substantivos? Há algum adjetivo ou advérbio emanando carga semântica subjetiva? O que o título sugere? Em seguida, passa-se a verificação do sumário. Então, por exemplo, metodologia científica para engenharia. A gente não pode descartar esse livro porque ele fala de engenharia como um todo, né? É o nosso trabalho de pesquisador abrir pelo menos até a página do sumário e ler para verificar se dentro desses métodos científicos para engenharia, algum desses autores aqui desenvolveu algum estudo pensando na engenharia de produção. Lembrem-se que estamos construindo as nossas referências e quanto mais obras para dialogar e para dar suporte ao assunto ou à temática que você está propondo, melhor. Tá bom? Em seguida, passa-se a verificação do sumário. A orelha, a quarta capa, a apresentação, o prefácio, todos devem ser objetos de leitura atenta. Tá? Aqui é interessante, eu vou falar para vocês da minha pesquisa de doutorado. Eu analiso uma dramaturga negra que foi excluída, anulada, né? Teve uma peça dela que fez muito sucesso e mesmo assim a ala conservadora dos Estados Unidos tentou anular o trabalho dela, enfim. Dos Estados Unidos tem muito estudo sobre essa dramaturga. Aqui no Brasil não tem nada. Então, por exemplo, se eu encontro um livro que fala sobre essa mulher, eu tenho que aproveitar tudo, entendeu? Porque vai me servir de referências. Então, por exemplo, eu vou usar o que a pessoa escreveu na apresentação para dialogar com o que eu estou escrevendo. Se o livro tiver prefácio, vou no prefácio, utilizo alguma informação também. Tudo isso dentro de um livro você consegue 2 ou 3 referências que vão auxiliar no teu trabalho. Obviamente que cada uma dessas referências vai ter um tipo específico de citação, né? Nas referências bibliográficas, eu quero dizer. Mas isso daí, quando a gente estudar as normas, eu mostro para vocês direitinho, tá bom? Mas é super importante. Uma pessoa, porque o livro ele é criado e desenvolvido a várias mãos, né? Quem fala que criou um livro sozinho, não acreditem muito nisso não, tá? Então é uma pessoa para fazer a capa, obviamente que tem o autor principal, que coloca lá o texto principal, ok? Mas ele só escreve o texto, é grande coisa. Mas além disso é preciso ter uma capa, é preciso formatar, é preciso compilar o arquivo do texto para se tornar e para ser impresso em formato de livro. Então é todo um trabalho feito a várias mãos. Então uma pessoa escreve a orelha, já serve de referência. Outra pessoa faz uma apresentação, lê, se tiver alguma coisa importante, venha, ok? Outra pessoa escreveu um prefácio, o prefácio que já é mais trabalhoso, já é mais elaborado, serve como referência. A maioria dos prefácios são artigos também, tá? Continuando, gente, utilizar edições mais recentes de livros, ok? Eu adoro o site da Amazon porque, olha só,
Bem aqui eles já falam. O ano. Esse livro é maravilhoso, gente. Metodologia Científica para Engenharia, uma bibliografia recente de 2019. Como nós estamos no século XXI, ou seja, nos anos 2000, recomenda-se assim, o recomendável é usar a partir de 2000, e 2000 já está sendo considerada leitura, literatura, teoria defasada, tá bom? Então jamais pensar em usar livro da década de 90, 80, 70 principalmente. Os estudos vão se atualizando, tá bom? Então o site da Amazon ele vai te mostrar isso. Ó, deixa eu abrir esse outro aqui. Olha aqui, esse é de 2018, eles sempre vão colocar a edição mais recente. E o que eu falei para vocês, ó, dê uma olhada dentro. Aí você vem, você abre, aí vai carregar, aí olha só que legal. Aí ele vai te dar uma amostra exibida. Essa amostra é a mesma que eles vendem naquele aparelho que parece tablet, o tal do Kindle. Né? Mas tem toda a informação necessária para fazer a referência. Se você não tem o dinheiro para comprar naquela hora, aí você dá uma olhada, olha só. Aqui está mostrando o sumário. Então, ó, capítulo 1, princípios da pesquisa científica, introdução, olha, é um livro muito bom, gente. Aí dá uma pesquisadinha, dá uma lida, faz o fichamento, quando puder comprar, compra, ok? A Amazon tem essas vantagens, e se vocês vierem aqui embaixo, olha só, tem detalhes do produto, gente. É muito bom, a Amazon me patrocina, tá? Brincadeiras à parte, aí ele finaliza o pensamento dele, Medeiros, né? Nas bibliotecas encontram-se 3 tipos de arquivos: por assunto, por título de obras e por nome de autores. Tá? Eu ainda considero muito importante o trabalho e a existência de bibliotecas. Falo isso por conta da minha pesquisa de doutorado e também por conta da pesquisa de mestrado, que em lugar nenhum desse mundo eu encontrava um livro específico que eu precisava para ontem utilizar nas minhas análises, né? Fui encontrá-lo perdido na biblioteca pública da cidade de Manaus, né? Biblioteca Pública do Amazonas, desculpa, que fica localizada ali no centro. Eu não queria nem devolver o livro, mas enfim, eu ia ficar com o registro sujo, né, na biblioteca, então eu resolvi devolver aquele, né? Mas esse tipo de arquivo, esse tipo de pesquisa, vocês podem fazer tranquilamente aqui no aqui no Google Acadêmico. Eu faço isso, gente. Eu pesquiso primeiro o nome do autor que eu trabalho, depois o livro que eu estou estudando, entendeu? E eu realmente sigo isso aqui: assunto, título da obra e o nome dos autores. Aí aparece muita, mas aparece muita coisa. Você realmente precisa ter paciência e filtrar o que vai te interessar e o que vai ser bom para a sua pesquisa ou não, tá bom? Então o Medeiros, ele vai partir desse princípio de pesquisa científica, né? Ele vai centrar na problematização da pesquisa. Para ele, a pesquisa só pode ser desenvolvida se essa pergunta, problema, né? Se essa retórica estiver bem formulada. E aí ele lista aquelas etapas que vocês podem seguir ou não. Ok? Isso aqui não é receita de bolo para ser seguida, não. Obviamente que, se vocês perceberem, vamos pensar numa estrutura aqui. Dessa primeira fase, a gente precisa da escolha do assunto, da formulação do problema e já iniciar a revisão bibliográfica, já ir atrás de referências. Então aqui a gente realmente precisa de tudo. Vamos aqui embaixo, ó. Descrição do objeto de pesquisa. Ok, isso é feito na introdução.
Formulação de hipóteses é importante, descrição dos métodos também, construção dos instrumentos para coleta de dados. É muito subjetivo, é muito particular da pesquisa que está sendo feita. A definição da população da pesquisa também é muito subjetivo. A planificação de dados, ok. Então, esses 3 últimos aqui a gente descartaria, porque a gente ainda não vai para campo, né? Vamos ver o terceiro. Estabelecimento de um plano de trabalho? Sim, o cronograma é extremamente importante. Coleta de dados? Não sei, tu precisa de dados na pesquisa? Análise dos resultados? Tá, isso aqui é feito nas conclusões de modo geral. Ok? Redações, porém tem processos que ele pulou aqui, né? Que aí o Gil ele entra para complementar, por isso que eu trouxe esses 2 teóricos para o diálogo. Então, o estudo da pesquisa, tá? Então, o Gil ele vai começar as definições aqui, né? Agora em pesquisa social, a gente saiu da científica, vamos ver a pesquisa social. Vocês vão perceber que a ideia é basicamente a mesma. Tem algumas nuances apenas. Olha só. Pode-se definir pesquisa como processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Claro, né? A partir dessa conceituação, pode-se, portanto, definir pesquisa social como o processo que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. Okay? Novamente, a pesquisa ela tem uma responsabilidade social muito grande, principalmente quando você é fomentado, né, quando você é patrocinado com o dinheiro do governo, porque eles vão querer saber dos resultados e da aplicabilidade desses resultados, da relevância acadêmica e social. Então a gente não pode jamais desvincular, desculpem aqui, vocês não podem jamais desvincular a questão da pesquisa do âmbito social. Claro que a gente precisa pensar na academia, né, produzir dentro da academia, mas com o intuito de pensar também na sociedade. Então, os níveis da pesquisa. Olha só, gente, cada pesquisa social, naturalmente, tem um objetivo específico. Contudo, é possível agrupar as mais diversas pesquisas em certo número de agrupamentos amplos. Assim, Duverger distingue 3 níveis da pesquisa: descrição, classificação e explicação. Siltz classificam as pesquisas em 3 grupos: estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos que variam hipóteses casuais ou causais. Esta última é a classificação mais adotada na atualidade e também o será aqui. Uma pequena alteração da nomenclatura, as pesquisas do último grupo serão denominadas explicativas. Né? Então, é a definição que o Gil se apropria para desenvolver o capítulo sobre o delineamento da pesquisa. Okay? Ele é interessante, talvez, gente, mas vejam um ano aí, 1967. Vocês não acham que já tenha, né, nesses 40, 50, eu acho que 60 anos aí, vocês acham que nada evoluiu, que tudo ficou estático no pensamento deles aí? Claro que não, gente. E o nosso trabalho enquanto pesquisador é exatamente isso. Pesquisar, encontrar referências mais recentes. Tá bom? Continuando, envolvimento do pesquisador na pesquisa, a pesquisa-ação. Sempre que eu leio sobre metodologia da pesquisa científica e engenharia de produção, eu me deparo muito com essa palavra pesquisa-ação. Inclusive, eu quero deixar em aberto para vocês aí fazerem mais pesquisas sobre a pesquisação e trazer para futuros comentários nas nossas aulas síncronas, ok? Porque acredito que vocês terão que fazer isso. Pesquisa-ação. Então, o que é a pesquisa-ação? Vamos ver aí. É um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo
e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos do modo operativo ou participativo. Okay? Então essa é a pesquisação. Não é apenas você trabalhando. Okay? É você em conjunto com o teu objeto de análise. Interessante, muito interessante. Então, gente, as etapas da pesquisa que o Gil formula são essas aqui, ó. Formulação do problema, construção de hipóteses, né? Vocês percebam que é parecido. Construção de hipóteses ou determinação dos objetivos, delineamento da pesquisa, novamente, você parte de uma ideia ampla, encurta para uma ideia mais não simples, né? mais abrangente, menos abrangente, okay? Que você vai dar conta de desenvolver, certo? Eu lembro que no doutorado eu queria trabalhar com 3 autores diferentes, né? E aí, durante a elaboração do primeiro projeto, que eu me dei conta, eu falei, gente, eu não vou conseguir dar conta de 3 caras diferentes, ler 3 fortunas críticas diferentes, analisar as obras, tudo bem, mas a pesquisa braçal envolvendo 3 autores diferentes seria muito grande. Então, eu resolvi trabalhar com uma mulher analisando 4 obras. Não é que vai ser mais fácil, porém será menos trabalho, em partes, tá? Continuando, operacionalização dos conceitos e variáveis, né? Não é apenas coletar os dados, põe eles para trabalhar, mostre-os, ok? Seleção da amostra, elaboração dos instrumentos de coleta de dados, as coletas, análise e interpretação e a redação do relatório, ok? Então, gente, as etapas da pesquisa são essas, tá? Esse documento aqui, esse texto de apoio aqui, ele estará disponível para vocês, como eu falei no início da aula, na nossa sala do Google Classroom. Sintam-se à vontade para ler toda essa primeira parte, porque ela faz parte do assunto da aula de hoje, tá bom? E principalmente, gente, leiam aqui esses processos, né? E pensem nesses 3 aqui. O que eu quero para essa questão, e aí eu serei autoritário agora, para essa questão aqui, cadê? Para a 7ª questão, eu quero pelo menos que vocês criem, pensem no assunto, criem um problema, justifica, ok? Cria o problema, justifica e cria um objetivo. Então são 4 coisas, novamente, para a 7ª questão da atividade, onde vocês vão ter que fazer um esboço, um planejamento. Já quero um assunto, né? Pensa parte do amplo, engenharia de produção, vai funilando. Então eu quero o assunto, problema, justificativa, objetivos. Esses 4 aqui a princípio. Pode ser feito em forma de tópico. Você pode criar a pergunta problema e responder na justificativa como tópico. Ou então escreve parágrafo mesmo, que é mais interessante. Tá ok? Então aqui, olha só. Ele vai falar a justificativa. Olha o que é a justificativa. Devem responder a pergunta: por que se deseja fazer a pesquisa? É a parte do projeto onde são explicitados os motivos de ordem teórica e prática que justificam a pesquisa, como foi escolhida, o tema e como surgiu o problema levantado para o estudo. É onde são apresentadas as razões da escolha do tema e do problema. É a defesa do projeto, a pré-defesa, né, eu costumo dizer, onde são enumeradas as possíveis contribuições do estudo para o conhecimento humano e para a solução do problema em questão. Na justificativa, também se faz referência aos autores e publicações relacionadas ao tema e ao problema proposto, além de considerações sobre a escolha do local que será pesquisado.
ok? E aí fala, sim, as justificativas da pesquisa devem conter, olha só que legal, os motivos que levaram à escolha do tema ou assunto, especificação do nível de abrangência da pesquisa, definição clara do que será abordado e que aspectos serão considerados, explicação sobre a viabilidade da execução da pesquisa, indicação dos aspectos originais e inovadores da pesquisa, importância e contribuição da pesquisa. Ok? Criar uma justificativa é fácil? Jamais. Não é fácil coisa nenhuma. Ok? Requer prática, até porque é a partir dela que você vai conseguir convencer ou não o seu avaliador. Ok? O problema. Problema é algo que mobiliza a mente humana em busca de um maior entendimento de questões postas pela realidade. Ele reflete a busca de soluções para problemas nela existentes, com o propósito de provocar modificações para melhor. Um problema de pesquisa é um problema que se pode resolver com conhecimentos e dados já disponíveis ou com aqueles passíveis de serem produzidos. Portanto, algo cuja compreensão forneça novos conhecimentos para o entendimento ou tratamento de questões a ele relacionadas. Um problema de pesquisa impõe que outras informações podem ser obtidas a fim de delimitá-lo, compreendê-lo, resolvê-lo ou contribuir para a sua solução. Portanto, é algo que pode ser testado cientificamente, que envolve variáveis que podem ser observadas ou manipuladas. Okay? Então, aquele método estatístico que a gente comentou na última aula, ele é questionável, ele não é 100% confiável por causa disso, porque são números. Números são facilmente manipulados, até mesmo palavras. Ok? Então, gente, ele vai falar um pouquinho mais. Eu vou deixar que vocês leiam essa parte aqui da justificativa do problema e dos objetivos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? E por último, gente, vocês têm esses exercícios para fazer. Vamos seguir o mesmo padrão, tá? Vocês podem fazer no caderno, como podem fazer digitado. Se for fazer no caderno, a letra legível e uma foto também que eu possa ver, ok? Sem tremedeiras ou qualquer ou luz ou sombra, enfim. Eu realmente prefiro que vocês criem um documento e que vocês digitem e respondam o que pesquisaram, tá bom? Então a primeira pergunta diz o seguinte, faça um levantamento bibliográfico levando em consideração a área, assunto de seu interesse. Consulte arquivos e transcreva as informações bibliográficas. O resultado deve ser uma lista de pelo menos 5 livros. Como é que vocês vão fazer isso, gente? Aqui, ó, o acadêmico, dá uma olhada, botãozinho direito, abriu, vai te direcionar para algum lugar, ó, CAPES, Revista Brasileira de Pós-Graduação. Aqui, ó, como citar, tá aqui o texto. Já é uma referência, ou então, daquela forma que eu mostrei para vocês aqui, ó, o site da Amazon. Tem esse aqui, aí ele vai mostrar os livros relacionados, olha só. Olha aqui, Introdução à Engenharia de Produção, interessantíssimo. Okay? Metodologia científica para engenharia. Gente, é pesquisar, é abrir, ó, ver a descrição aqui, né? Se a descrição do livro, né? Se você tem a amostra grátis e pelo que você leu, se ele contribui para a tua pesquisa, use-o, tá bom? Pegue para a sua pesquisa o quanto antes, porque esse tipo de livro a gente vê pela capa que ele é uma raridade, né? Não pela capa, eu falo pelo título mesmo dele. Okay? Então a primeira questão vocês vão fazer desse jeito. A segunda, faça uma lista de teóricos que escrevam sobre engenharia de produção. Transcreva em breves, deixa eu mudar aqui logo, transcreva em breves palavras as informações bibliográficas das obras contidas. Ou seja, aqui você já tem Paulo
Kautik, não sei o sobrenome dele. Se vocês conseguirem ver esses autores aqui, ó, tem mais, ok? Só que assim, eu não quero que vocês façam apenas uma listagem de nomes, né? Eu não me interesso por nomes, eu me interesso pelo trabalho que esses nomes desenvolvem, tá bom? Então, digamos que vocês escolham o Paulo Kautik, vocês vão ter que fazer uma breve descrição do livro, da obra que ele publicou, ok? Novamente, para responder a questão número 2, digamos que você escolheu este autor aqui dentro da engenharia de produção, e aí vocês vão colocar o nome dele, o nome do livro, e fazer uma breve bibliografia dessa obra aqui, ok? Para vocês lembrarem futuramente de mencionar do projeto de vocês. Tenho certeza que vocês são organizados, dá para deixar tudo documentado aí, tá bom? Continuando aqui, questão número 3. Quais são os critérios para a realização de uma pesquisa científica? Aqui realmente vocês vão ter que ler ou assistir o vídeo assistir a gravação que eu estou fazendo com um pouquinho mais de atenção. Delimite os seguintes assuntos: engenharia de produção, ensino. Você faz um delineamento para cada tópico, que são assuntos que são bastante abrangentes. Quero que vocês restringam essa abrangência. A questão número 6, indique razões de ordem prática para a realização de pesquisas sobre a motivação no mercado de trabalho. O que tem se pesquisado sobre a motivação do trabalhador no seu âmbito de trabalho? Okay? Joga isso no Google Acadêmico e vê o que aparece e traz aqui para a gente, tá bom? E por último, esse esboço do projeto, o esboço do planejamento. Não deixem para a última hora. Por isso que em cada uma das atividades eu deixo uma questão que comente, que seja relacionada ao projeto de pesquisa de vocês, tá bom? Gente, é o que eu tenho para hoje, tá? Dúvidas, entrem em contato. Vocês sabem que tem o nosso grupo, tem o mural do Google Classroom. A atividade ela deve ser entregue dentro do prazo estipulado, então essa atividade estará disponível no dia 20 de julho e ela deve ser entregue no dia 20 de julho até as 11 horas e 59 minutos, para que vocês garantam a frequência. É sempre bom estar relembrando isso daí, tá? Então, gente, muito obrigado, tenham todos um bom dia e até a próxima. Valeu!